Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando sobre o assunto aqui do levirato. O que acontece, pessoal? Existiam leis dentro do Antigo Testamento onde as pessoas que eram da mesma família, essas pessoas poderiam se casar com parentes. Mas logo depois, quando nós pegamos o Novo Testamento, parece que mais à frente essas relações elas foram proibidas, mas existiam leis dentro do Antigo Testamento, dentro das leis mosaicas, que permitiam isso. Hoje, se você quer saber realmente mais a respeito desse assunto, eu convido você a vir aqui comigo. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a você para você deixar aquele like, para você já ir curtindo este vídeo aí, porque o YouTube entende que este conteúdo ele é relevante quando você curte ele. Compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir, amigos, parentes, pessoas que você conhece aí, suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. E não deixe de se inscrever no nosso canal, pessoal. É muito importante que você se inscreva para você ficar por dentro de todos os conteúdos novos que estão aqui, tá bom? Bom, o texto base que nós vamos utilizar hoje será o texto de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5, que diz o seguinte: Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Então, muitos pegam este texto aqui e utilizam para falar a respeito dessas relações, aliás, nem pegam, né? Porque muitos líderes religiosos não vão falar sobre esses textos. Eles gostam de aplicar certas coisas em relação à lei, mas esse texto ele parece que é deixado de lado. O motivo dessa lei era para suscitar e continuar a descendência do falecido. Está lá no versículo 6 do capítulo 25 de Deuteronômio, tá? O irmão que se casasse com a mulher do falecido tomava posse da herança e não era obrigado a dar o nome do falecido à criança que nascesse, já que se trata de suscitar descendência como mencionado no texto. Segundo o judaísmo, o homem que tem pelo menos um filho e uma filha em estado normal considera-se-lhe ter cumprido o mandamento da procriação citado em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então, dentro do judaísmo, tem essa questão que o homem que tem um filho e uma filha, ele cumpriu ali com a sua obrigação, ou seja, ter dois filhos, um casal, um homem e uma mulher, cumpriu ali a sua obrigação de procriação citada em Gênesis, né? Frutificai-vos e multiplicai e povoai a terra, né? Que é o texto que tantas pessoas conhecem aí. O neto e a neta são considerados como próprios filhos. Se o filho falecido deixa um neto e a filha falecida uma neta, conta-se também cumprido este mandamento, tá? A referência bibliográfica está ao final do vídeo. Quem quiser adquirir esse esboço pode entrar em contato comigo. Os contatos estão nas descrições do vídeo aí, tá? Nós temos essa expressão aqui, ó. Verhaltsa naalo meal rigelu, que significa e descalçará a sandália dele de sobre o pé dele. O descalçar era para desobrigar a mulher do falecido a se casar com seu irmão chamado de chalitza, que é também que significa descalçamento, que é uma cerimônia mencionada em Deuteronômio 25, 7 ao 10, e que foi realizada quando Boaz quis tomar Ruth. Nós vemos isso lá no livro de Ruth, tá, pessoal? Lá no livro de Ruth, nós temos lá essa questão do descalçamento, que Boaz foi lá buscar um parente, né, que deveria remir Ruth, só que ele não teve interesse e acabou que no final das contas foi Boaz que se casou com Ruth, ele que fez o papel de parente remidor. Então, essa cerimônia do descalçamento, ou seja, que literalmente o texto hebraico vai trazer e descalçará, verhaaltsa, ou seja, esse descalçar é chamado de chalitza, que é uma cerimônia aonde é colocada ali que demonstra que aquele parente, aquela pessoa se tornaria o remidor, o responsável por aquele indivíduo. Tá? As nossas traduções em português não vão trazer descalçamento, vão trazer outra expressão. A palavra levirato vem do latim levir, que significa cunhado, tá? Essa é a palavra que foi substituída
que colocaram no lugar desse descalçamento, ou seja, que uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? Em hebraico, este ato se chamava Yabam, que provém dessa palavrinha em hebraico aqui, tá? Yabam. Cumprir o dever de cunhado. É provável que seja um verbo denominativo no piel, derivado de Jabam, irmão do marido, tá? Isso quem traz é Bro Drive Bricks, né? Que é o hebreu and English lexicon, tá? Tem essa expressão e vocês podem estar pesquisando neste léxico aí, tá? Em ugarítico significa gerar, criar com um substantivo derivado do progenitor, tá? Usado como epíteto para a deusa Anat. Essa era uma lei que visava dar um herdeiro de sexo masculino a um homem que tivesse morrido sem filho desse sexo, para que o nome do falecido de todo não desaparecesse. Então, o que acontece? Essa lei, que é tratada dentro do Pentateuco ali, é uma lei que é justamente para suscitar descendência a uma pessoa falecida. Nós vemos isso lá no livro de Gênesis, quando acontece aquela história lá de Onã e Tamar, Onã e, se não me engano, Tamar lá, que demonstra que Onã ele não quis suscitar descendência ao seu irmão, e ali fala que ele vertia ali o sêmen em terra, porque existia essa lei que o parente remidor, aquele que iria assumir aquela mulher, ele suscitaria descendência e não teria filhos que seriam considerados seus, mas seriam considerados do falecido, tá? Seriam filhos que assumiriam ali a responsabilidade do falecido, assumiriam o nome do falecido, não teria nada daquele parente que estava ali remido, tá? Por isso que muitos rejeitavam como Onã. Essa prática já era familiar às pessoas antes mesmo da existência da lei mosaica em Gênesis 38, tá? E não era exclusiva de Israel. Os Punjabis, Jats, Hunos, Xiongnu, mongóis, tibetanos também realizavam essa prática. A Halakha estabelece algumas condições para se praticar e vigorar o levirato. Aí nós temos 6 pontos aqui a serem observados. O primeiro, irmãos do mesmo pai. Tinha que ser irmãos do mesmo pai. Segundo, o falecido não ter filhos de qualquer relacionamento, não poderia ter filhos nenhum mais, tá? O irmão do falecido ter nascido antes de sua morte, ou seja, o terceiro ponto. Quarto, o irmão não é proibido de casar com qualquer uma das viúvas, tá? Não tem essa proibição. Quinto, o irmão ser capaz de gerar filhos. Então, quer dizer, se o homem, o homem que faleceu tivesse mais de uma mulher, ele poderia se casar ali com todas elas se ele quisesse, tá? Tinha que ser fértil e a viúva ser capaz de gerar filhos, ou seja, a mulher também não poderia ser estéril para que o levirato ele viesse a acontecer. Leinei Hadskunin, ou seja, aos olhos dos velhos, é uma referência aos tribunais dos portões das cidades, uma vez que naquela época eram nesses lugares que se julgavam causas como essa. Então, o que acontece? Quando o texto se fala que se iria ali, traz essa questão, as referências bibliográficas estão aí, quem quiser adquirir o esboço vai adquirir com todo esse material aqui. Então, o que acontece? Era uma cerimônia que era feita para fazer com que o irmão de um determinado indivíduo assumisse ali as suas viúvas, tá? E aí, como foi explicado durante o vídeo, todas essas características que traziam essa questão do levirato. Se o levirato realmente era uma cerimônia que estava na Bíblia, está na lei, por que as pessoas não praticam isso nos dias de hoje? Ah, mas tem textos dentro da lei que proíbem isso. Mas aí é que entra a questão. Se de um lado é proibido e do outro lado autorizado, como nós vamos conciliar isso? E como que os líderes religiosos de hoje não explicam isso dentro das instituições religiosas? Pois bem, fica aí esses questionamentos para os senhores, tá? Eu agradeço a todos vocês por terem ficado comigo aqui até o final. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa mensagem e se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades, tá? No mais, eu desejo a vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.